Estamos de volta, segundo bloco a gente falando sobre educação inclusiva especial. Cláudia, neurodiversidade, né, que a gente parou no primeiro bloco, ficou de voltar falando sobre Isso, sobre neurodiversidade. O que é que você fala pra gente? isso. Só dando continuidade à reflexão que a gente estava fazendo, porque você me perguntou: "Cláudia, e aí, você falou em 2 termos, né, capacitismo e neurodiversidade". E a gente, né, no bloco anterior já falou um pouco, né, dessa luta anticapacitista, e neurodiversidade é outro conceito, né, que vem aí da neurociência, de estudos no campo das ciências médicas, mas também no campo da psicologia e também da educação. Entendendo justamente que nós, somos pessoas com estruturas neurológicas muito diversas, tá. Porque vários dos transtornos que a gente vem encontrando hoje, TEA é um desses, tá, o transtorno do espectro autista, ele está assentado justamente num transtorno neurológico. Mas não é só o TEA, existem vários outros. E aí, quando a gente tem uma pessoa, né, que tem um transtorno neurológico, essa pessoa é considerada uma pessoa neurodivergente. Então, outro conceito aí, né. Então nós somos, pessoas neurodiversas, tá, mas existem as pessoas neurodivergentes, que são aquelas que justamente divergem dessa neurodiversidade, mas que estão dentro, na realidade, desse escopo da neurodiversidade, mas elas divergem de um padrão, né, de um parâmetro, tá certo, dentro da neurodiversidade. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, sabe, Hugo? Aham, aham, Mas assim, a neurodiversidade, ela vai estar presente em todos os ambientes, então isso é um aham. conceito já reconhecido. E hoje a gente está tendo muitas pessoas neurodivergentes na escola, nos ambientes de trabalho, na sociedade como um todo, tá. Uhum. Então é muito importante, né, que a sociedade se aproprie desses conceitos, né, que entenda sobre a neurodiversidade, que entendam sobre também as neurodivergências, tá, Uhum. e principalmente nós profissionais da educação, tá bom? Dei uma enrolada aí no início, mas eu acho que É, deu pra mas tem gente. uma coisa interessante que você fala, Cláudia, porque assim, é o lugar da escola na pessoa pra pessoa com deficiência, porque eu entendi que a escola pode fazer esse reconhecimento e dar suporte à própria família, né, porque às vezes a família não consegue entender, não consegue compreender, e a escola compreende e diz assim: "Olha, vamos conversar sobre isso", isso acontece? Isso acontece. Inclusive, veja, um estudante com deficiência, ele necessariamente, para fazer sua matrícula, isso é previsto legalmente, ele não precisa, por exemplo, ter um Uhum, laudo médico, informando ali, dizendo, diagnosticando qual é a deficiência, tá? Então, a uhum. escola ela não pode negar matrícula, seja ela pública ou privada, tá? Ela precisa recepcionar esse estudante. Mas o que eu vou te dizer são incontáveis, mas incontáveis mesmo, centenas e centenas de casos de, famílias que, na realidade, foi a escola que disse assim: "Olha, a gente está percebendo algumas dificuldades, a gente está percebendo alguns marcadores no seu filho ou na sua filha, e a gente sugere que você possa procurar um profissional, né, conversa com o médico, né, nesse caso procura um neuropediatra ou procura um pediatra especializado, ou uma psicóloga e tal", porque a escola, ela não tem uma função clínica do ponto de vista, né, de saúde, mas a escola é um espaço onde a gente observa muito, né, os estudantes Uhum. e muitas vezes esses marcadores, eles são muito perceptíveis pelos professores, ou até mesmo por esse professor do atendimento educacional especializado, Sim. que às vezes até Pela faz própria vivência, né. isso, Hugo. Então você percebe quando o estudante tem uma dificuldade de aprendizagem, mas não é só uma dificuldade de aprendizagem ali numa leitura, na escrita, ou, de conteúdo atitudinal na escola, né. Você vai percebendo alguns marcadores e é muito importante que a escola sinalize isso para a família, né. Uhum, Mas a escola é esse espaço de todas essas pessoas neurodiversas estarem. uhum. Tá? Então, a escola é esse espaço de inclusão, de acolhimento e de formação também de todas as pessoas, independente da condição em que elas se encontrem. E inclusive falando sobre crianças e adolescentes, a escola é o melhor lugar para se estar nesse sentido, né, Cláudia? E isso é porque a escola, Hugo, ela
ela precisa dar uma formação completa, Uhum, né. A escola, como eu já havia dito anteriormente, ela não é só um espaço de formação, digamos assim, de formar para o vestibular. uhum, Né, é na escola onde a gente vai estabelecer relações. Por exemplo, quando a gente está com a criança, é lá na escola onde ela vai aprender muitas vezes a dividir o brinquedo, uhum. né, a respeitar o tempo do outro, o espaço do coleguinha, às vezes vai vivenciar alguns sentimentos que ela não teria oportunidade de vivenciar, né, no seio familiar. Uhum. Então a escola é um espaço, digamos assim, completo de vivências, de experimentações. Então, eu não vou só para aprender matemática, história, geografia, língua portuguesa. A escola é um espaço também de relações. Já dizia Paulo Freire, né, no seu texto lá, a escola. Então, a escola é o lugar que eu me encontro, que eu converso, né, que eu vou estabelecer relações com meu colega, com meu professor, que eu também vou aprender para além dos conteúdos previstos, né, nos componentes curriculares da Sim. escola. Na sociologia a gente fala que a primeira socialização ela acontece com a família e a segunda socialização ela acontece na escola. A gente fala socialização primária e socialização secundária. O exemplo da socialização secundária sempre é a escola. É o primeiro lugar onde a gente vai ter acesso a normas, a regras de convivência, mas não só isso, né? A gente pensar essa conduta social, quem é esse ser social que entra para o mundo. Isso. Cláudia, eu queria te fazer uma pergunta sobre as mães da microcefalia, porque a gente já passou algum tempo, não é, que a gente teve os primeiros casos, não digo nem os primeiros casos, mas o surgimento, o boom da microcefalia no estado de Pernambuco, e essas crianças hoje já são adolescentes, digamos assim. Onde é que estão essas mães? Veja, Hugo, a gente tem mais ou menos aí, em média, 8 a 9 anos, não é isso? Entre 7 e 9 anos dos primeiros casos. Uhum, Daí eu lembro que, inclusive, eu estava gestante, eu estava grávida da minha primeira filha uhum, e tive que tomar uma série de cuidados, né, seguindo as recomendações, por exemplo, na época de usar repelente, né, de aham, não ficar exposta, porque a minha filha, digamos assim, a minha primogênita é dessa geração, né, uhum, onde surgiram muitos casos, né, os primeiros casos de microcefalia aqui no uhum, estado de Pernambuco e no Nordeste, porque não foi só aqui, né. sim. E aí são crianças que, a gente tem leis, inclusive específicas, né, de garantia, assim, de benefícios e também de No assistência à estado de saúde no Pernambuco, estado isso. de Pernambuco, Uhum, tá. E de também, atendimento clínico, então alguns municípios, naqueles municípios que realmente tiveram muito casos, também procuraram criar uma estrutura, né, para atendimento, mas a gente sabe que, eh à medida que o tempo vai passando, a microcefalia que acaba também, desencadeando deficiências múltiplas, uhum. tá, essas crianças ainda precisam de uma assistência maior, Aham, digamos assim. São sim, crianças, né, que estão chegando, por exemplo, na fase de escolarização, tá, porque a partir dos 6 anos você já ingressa no ensino fundamental. sim. E, obviamente, elas precisam de tanto de atendimento clínico quanto de um atendimento educacional muito específico, tá. Uhum, Então são famílias também que precisam, né, de um acolhimento. Aí você tem, então, instituições da sociedade civil organizada que fazem, né, todo esse trabalho, mas a gente também tem o estado e os municípios cuidando disso. Mas à medida que, essas crianças vão crescendo, outras necessidades vão surgindo. uhum, E aí a gente precisa estar acompanhando, né, o poder público precisa estar acompanhando essas estudantes, essas crianças que serão futuros adolescentes, que serão pessoas adultas, e que cada uma dessas fases, Hugo, é isso que eu estou tentando colocar, uhum. elas vão sinalizando, né, cuidados muito específicos, Específicos. acompanhamento, tratamentos muito específicos, tá? E a impressão que eu tenho é que a gente tá com a carruagem andando, né, que a gente tá na medida que a gente vai aprendendo mais sobre, a gente vai também adequando o serviço público para fazer esse atendimento, Cláudia? Isso. Eh, Porque assim,
síndrome, né, do Zika vírus, né, a síndrome congênita do Zika vírus ainda está sendo estudada. Aham. Então, como eu coloquei, a gente está tendo uma geração que está sendo estudada, Sim, sim. né, para poder justamente saber quais seriam, né, as necessidades Sim. específicas. E que forma o serviço E público isso também pode pode estar estar atuando, né, atuando. pode estar assegurando isso. E aí é como eu te falei antes, né, às vezes a gente tem um delay aí Aham, entre a demanda, né, da sociedade e, a política pública chegando, né, aham. para a sociedade. A gente precisa, digamos, acertar mais esse passo, Sim. né. Inclusive eu cometi um erro, né, eu falei: "Essas crianças estão entrando na adolescência", e não, isso tem Não, o não. são 8, 9 anos, não é isso? Isso. São crianças que estão aí com essa faixa etária, entre 6 e 9 anos, mais ou menos. Certo. Eu falo sobre mães de microcefalia porque teve um tempo que se falou muito sobre abandono paterno para essas mães. Isso acontece, Cláudia? A escola tem acompanhado isso? Veja, a escola ela não consegue, pelo menos no meu entendimento, sabe, Hugo, dar o suporte, tá, para nessa situação, Uhum, né, em relação à família. uhum, Como eu te falei, a gente tem uma estatística aí que é devastadora, né, que muito mais, assim, é bem maior o dado de mais de 50% dessas mães que têm, né, filhos com deficiência, independente até de ser microcefalia ou não, uhum, elas têm um abandono aí dos pais, né, dos genitores dessas crianças. uhum, E isso fica muito pesado para essa mãe, do ponto de vista emocional, psicológico, né, social. É uma mãe que se priva de muitas coisas e acaba assumindo uma carga muito alta de responsabilidade, porque ela não tem com quem dividir. Muitas uhum, vezes essa mãe solo, ela tem até uma rede de apoio que dá um suporte, mas a maioria delas não tem uma rede de apoio que garanta, né, toda a rotina que ela precisa desenvolver junto ao seu filho ou sua filha com deficiência, tá? Então a escola, ela tem um limite, digamos assim, sabe, a meu uhum, ver, ela tem um limite nesse suporte que ela pode dar à família, que pode dar a essa mãe. uhum, Tá? Aí realmente tem que ter políticas intersetoriais, uhum, porque no caso das pessoas com deficiência, a gente tem uma interseccionalidade, sabe, Hugo? uhum, Em relação às políticas, em relação até aos profissionais. A própria legislação pontua, a LBI, que precisa haver políticas intersetoriais envolvendo a saúde, a educação e o desenvolvimento social. uhum, A gente sabe dos inúmeros entraves, né, e da dificuldade que é você ter a garantia de políticas intersetoriais. Às vezes até num dado, Hugo. Os dados da saúde com o da educação, com o de assistência social, eles não se cruzam, uhum, tá? Então, às vezes, até num próprio dado já fica muito delicado você fazer uma ação política, né, intersetorial. Mas a gente não pode deixar de perseguir, né, isso, e a gente não pode deixar de estar o tempo todo exigindo, cobrando, enxergando possibilidades, caminhos, né? Eu digo sempre que quem está no campo da sociedade civil, eu transito, né, em vários uhum, espaços, uhum, enquanto servidora pública, enquanto mãe, enquanto conselheira e tal, a gente não pode só denunciar, a gente também tem que anunciar. Então, as denúncias, elas precisam também, né, ser acompanhadas de anúncios. Então, eu não posso só o tempo todo fazer as denúncias de que o poder público isso, que isso não está sendo assegurado, mas, de fato, o que é que a gente pode estar propondo também enquanto sociedade civil, enquanto caminhos, enquanto diálogos, para justamente enfrentar ou dirimir essas situações onde, de fato, a política pública não está chegando ou não está chegando a contento. E como é que porque você está também no conselho, você atua como sociedade civil, como é essa tua atuação como sociedade civil? E Cláudia, eu acho importante você falar sobre a tua experiência da maternidade, né, como a maternidade, te inspira também a olhar para outras mães e compreender um pouco dessa angústia das mães também em relação aos nossos filhos e filhas. Como é essa tua, tu fala como a tua atuação no poder público, né, mas como é a tua atuação como mãe, as tuas angústias também como mãe, angústias e alegrias também, né, a gente não pode falar só sobre angústia não, né, porque ser pai e mãe é alegria o tempo Claramente. inteiro, né. E essa atuação na sociedade civil, Cláudia, eu acho que é importante as pessoas saberem dessa tua experiência.
Pois é, Hugo, assim, eu sempre tive de alguma forma envolvida aí com, digamos assim, com a militância, né? Desde a minha época como professora da educação de jovens e adultos, então a gente sempre estava lá participando dos fóruns, né? De debate, de discussão em relação às políticas de EJA. E com a chegada, né, da minha filha, então eu costumo dizer agora eu estou nesse lugar de fala também, né? Então em 2017 eu dei à luz a uma menina linda, chamo ela de Diva, né, maravilhosa, que é a Diana. Diana hoje está com 6 anos de idade e Diana tem a trissomia do cromossomo 21, popularmente conhecida como síndrome de Down. Então, receber esse diagnóstico, né, eu fui uma das, assim, eu faço parte da estatística aí de que poucas mães recebem esse diagnóstico ainda na gestação, e eu recebi no iniciozinho da gestação, Uhum. com 13 semanas, né, de que Diana tinha ali algumas questões na ultrassonografia de translucência nucal que não estavam de acordo com os parâmetros e que provavelmente eu teria uma filha sindrômica. Não sabia ainda qual a síndrome, a gente só realmente confirmou com o nascimento dela e depois com o exame de cariótipo, que é onde você faz a testagem ali, a investigação dos cromossomos. E, de fato, né, a gente tinha um trio no cromossomo 21. Então, desde então, né, um mundo que se abre para a gente. Né? Você começa a ter medo do preconceito, do capacitismo da sociedade, como é que a sociedade vai acolher a minha filha. Eu, como professora, né, então fiquei pensando, poxa, quais os desafios, né, que a gente vai enfrentar na escolarização, não na educação de Diana, mas na escolarização de Diana. Então, eu estou aprendendo isso, fazendo mesmo, não existe, Hugo, receita, né? Não existe por mais que a gente tenha estudos, por mais que a gente tenha formações sobre o trabalho da educação especial na perspectiva da inclusão, a gente tem diretrizes, mas a gente não tem uma receita. Cada aluno é único, Hugo. Cada pessoa, de fato, ela é única. Inclusive, eu não consigo, você não consegue nem comparar uma pessoa, por exemplo, a minha filha de 6 anos que tem trissomia 21, né, síndrome de Down, com outra criança de 6 anos que tem síndrome de Down. Por quê? Porque elas têm histórias muito distintas. Porque as pessoas com deficiência, geralmente, elas têm algumas comorbidades que vão produzindo, né, histórias e vão possibilitando desenvolvimentos muito distintos entre elas. Então, às vezes, a gente não tem nenhum parâmetro mesmo para ficar fazendo essas comparações de marcos de desenvolvimento. Por exemplo, a gente tem criança com síndrome de Down que andou com 1 ano e meio, que andou com 1 ano. A minha filha veio andar com 3 anos, quase 3 anos, 2 anos e 9 meses e pouco. Entende? Então, assim, a minha filha ainda não fala palavras complexas e nem frases. Ela ainda é monossilábica. Então, mas você já tem crianças de 6 anos com síndrome de Down que conseguem estabelecer um diálogo, né, com frases mais coordenadas. Então é isso, cada pessoa com deficiência, principalmente pessoas sindrômicas, pessoas que têm transtornos neurológicos, transtorno de global desenvolvimento, elas são pessoas muito únicas, tá? Uhum. E a chegada de Diana é que me fez me profissionalizar no campo da educação especial e começar também a militar, né? Então, a militância chegou a partir da luta pelos direitos de Diana, por querer conhecer mais, por participar de grupos de mães em grupos de WhatsApp. Então, hoje eu estou participando aí de pelo menos 8 grupos de WhatsApp que envolvem mães aqui do estado todo e até do Brasil, né, onde a gente discute direitos, situações, a gente analisa casos, a gente partilha, a gente acolhe mães que receberam estão recebendo o diagnóstico. Então, ali a gente circula muita informação que, às vezes, Hugo, esses grupos eles são muito mais acolhedores, informativos e formativos também do que muitos profissionais.
que às vezes não sabem dar a notícia, o médico que chega, o neonatologista, o pediatra, o neurologista, que às Uhum. vezes não sabe, né, como acolher a família, como dar a notícia, né, como às vezes dizer, olha, vamos por esse caminho, refletir com a família. E a gente, nesses grupos de mães, a gente consegue fazer um trabalho muito mais acolhedor e informativo. E foi por meio justamente dessas discussões que eu acabei também participando, dos fóruns, né, onde do município que eu resido, e num fórum em 2022, né, eu acabei participando da eleição para conselho, de inclusão e da pessoa com deficiência e me tornei conselheira, né, a partir dessa eleição, representando aí o segmento da pessoa com deficiência intelectual, né, porque a gente tem também legalmente os segmentos que agregam, digamos assim, os grupos, né, de pessoas com deficiência. Aí eu represento hoje esse segmento no meu município e a gente vai ter logo mais, Hugo, dia 29 e 30, a gente vai ter a conferência estadual, onde todos os delegados municipais eu estarei presente, né, como delegada eleita do meu município, que é o município de Olinda, para estar Uhum. aí justamente lutando e levantando propostas para as políticas públicas para as pessoas com deficiência aqui no estado. Cláudia, e qual a importância de você estar no conselho hoje, você como mãe? Porque não é só para você, é para todas as outras mães. E eu não estou falando nem de mães, de crianças com deficiência, estou falando de mães em geral, porque quando a gente fala sobre preconceito, você falou sobre inclusão, essa inclusão é para todo mundo. Não é só para criança com deficiência, é para qualquer criança, porque a escola é para todo mundo. É para criança do campo, para criança urbana. Qual é a importância para você hoje nessa atuação? O que você aprendeu nesse trabalho no conselho? Porque você aprende como mãe, mas você aprende também com outras mães e aprende. Qual é a grande lição hoje que o conselho te deu, né? Essa tua atuação no conselho te deu? Nossa, Hugo, assim, é gigante, né? Então, primeiro, assim, a honra mesmo de estar representando, né, o grupo de mães. Se a gente observar, a gente tem hoje um número imenso de mães atípicas, que é assim que, né, as mães vêm se denominando, né, como mães atípicas. Uma coisa que é muito importante, Hugo, e que eu sempre digo, até no conselho, em todo espaço que eu vou, é que hoje eu represento Diana, porque ela não pode se autorrepresentar, né? Uhum. Mas eu espero que mais na frente seja Diana a conselheira, né? Diana sendo protagonista, né, das suas falas e que ela não precise mais de mim para que eu possa dar voz, né, para que eu possa ser vez para ela, sabe? Então é disso que eu falo assim. Eu enquanto mãe, eu não estou lutando só pelo direito da minha filha. Quando a gente está num espaço da sociedade civil e ocupando esse lugar que eu estou ocupando hoje, a gente não está só lutando pelo direito particular, a gente está lutando pelo direito de todos e todas, né? Não só pelo direito das pessoas com deficiência, né, de serem reconhecidas, validadas, terem seus direitos assegurados, mas pelo direito das pessoas que não têm deficiência também de conviver, de respeitar, né, de estar nesses lugares e também de conhecer as pessoas com deficiência. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão. Esses órgãos colegiados, né, a gente está num país democrático, né? Que bom que estamos num país E democrático. que bom que a gente está podendo falar sobre Sobre isso isso, hoje, né? pois é, Hugo. E que possibilita, né, legalmente que a gente tenha conselhos, que a gente tenha fóruns, que são o conselho é um órgão colegiado do Poder Executivo, né? E que a gente justamente está ali para dizer, né, com aquele grupo de conselheiros, dizer, ó, a gente está defendendo isso, vamos por esse caminho, a gente tem um papel fiscalizador também, mas também tem um papel propositivo, né, de estar propondo ali políticas públicas, de estar pensando junto, né, com o Poder Executivo, como é que a gente pode estar desenvolvendo essas políticas, de fazer estudos, de fazer levantamentos. Então, a gente aprende muito a entender melhor sobre a política pública, né? Uhum. E também a exercer melhor nosso papel enquanto cidadão, né? Mas, como eu digo hoje atualmente eu represento Diana, eu estou nesse lugar porque eu represento ela. A pessoa com deficiência é Diana e eu espero que mais na frente ela possa se autorrepresentar, sem precisar de mim para dar voz e vez a ela.
Que bacana. Cláudia, me diz uma coisa, desafios? Quais são os desafios aí? Nossa. Nossa, Hugo, aí pega, viu? Porque são inúmeros, apesar, né, da gente ter eh, uma discussão avançada do ponto de vista conceitual, da gente ter dispositivos legais, mas a gente ainda precisa caminhar muito, tanto do ponto de vista de informação, de discussão com a sociedade sobre inclusão, sobre anticapacitismo, sobre tantos anti, não é Uhum, isso que a gente uhum, precisa ainda fomentar a discussão, fortalecer junto à sociedade, como também a gente ainda precisa que muita coisa saia do papel, porque ou ainda não saiu, ou ainda chega de forma insuficiente para a população, uhum, tá? uhum, Mas eu finalizo dizendo o seguinte, que cada um, né, no seu lugar, né, dentro do seu território, pode fazer. A revolução, né, ela não se faz com armas, né, mas ela se faz justamente com a educação. Ela se faz cada um exercendo o seu papel, né, enquanto sujeito social, enquanto cidadã e cidadão. Então é nisso que eu acredito, sabe, Hugo? Então eu penso que hoje eu faço o meu papel. Seja enquanto servidora pública, eu busco dar a minha contribuição, né? Seja como mãe, seja como professora, seja como militante, como conselheira, né? Eu tento contribuir e eu tento fazer a minha revolução diária, tá? Então, eu não preciso de um grupo gigantesco para fazer a revolução, uhum. né? Quando a gente tem, que bom, né? Mas quando a gente não tem, se cada um fizer o seu, eu acho que a gente une forças nessa coletividade e a gente consegue avançar um bocado aí. Mas os desafios, eles são gigantes. Se eu for enumerar aqui, a gente vai precisar de um pod só Só para para falar, né, sobre elencar os desafios. desafios em várias dimensões, educacional, do ponto de vista da saúde, da assistência social, enfim, Uhum. da informação, né? Por aí vai. E por aí vai. Bom, nós finalizamos agora o segundo dia de Educadoc, hoje recebendo pela segunda vez, né, Cláudia Abreu. E a gente agradece muito, Cláudia, pela tua participação. A gente conversou muito sobre função social da escola e isso deu aí um monte de pistas para a gente falar sobre um monte de outras coisas. Então, essa casa é sua. Eu espero que você volte para a gente conversar muito mais sobre educação. Eu que agradeço, Hugo, assim, como eu disse já no início, eu estou assim honrada, né? Muito grata mesmo por ter a oportunidade de estar participando aqui desse programa, principalmente o de estreia, né? Que a gente conversou aqui sobre função social da escola em várias dimensões aqui, sobre várias questões. Agradeço a toda a equipe aqui que faz o programa também, né? Muito grata aí por todo o roteiro, toda a construção que foi feita para a gente estar aqui hoje, dialogando, e conte sempre comigo, tá? Com certeza. Vamos que vamos. E a gente volta amanhã com mais Educadoc.